Ele a abandonou grávida, 10 anos depois. Ela encontrou. Isabel tinha 26 anos quando descobriu duas coisas no mesmo mês: que estava grávida e que estava sozinha. Não da forma dramática que se vê nos filmes, não com uma discussão, não com gritos, não com malas na porta. Simplesmente, ele deixou de atender. Primeiro o telemóvel, depois as mensagens, depois a porta, depois tudo. Isabel passou 3 dias a tentar perceber o que havia feito de errado. 3 dias a reler conversas, a rever fotografias, a procurar o momento exato em que tudo tinha mudado. 3 dias, com 8 semanas de gravidez e a certeza crescente de que não havia nenhum momento. Que ele simplesmente havia decidido que ela era um problema que podia ignorar. A mãe de Isabel disse: "Vens para casa." Não foi uma pergunta, foi uma decisão. Isabel foi, com uma mala, com um teste de gravidez dobrado na carteira e com aquela sensação estranha de que a vida havia mudado de direção sem lhe perguntar se estava pronta. Os primeiros meses foram os mais difíceis, não pelo cansaço, não pelo dinheiro, mas por uma coisa para a qual ninguém prepara ninguém: a solidão. A solidão de estar rodeada de pessoas e mesmo assim sentir que ninguém conseguia chegar onde doía. A mãe ajudava com tudo, as amigas ligavam. O médico dizia que estava tudo bem, e Isabel sorria, e agradecia, e dizia que estava bem. Mas à noite, quando todos dormiam, ficava deitada com a mão na barriga, a falar com alguém que ainda não havia nascido. Não sobre ele, não sobre o abandono, sobre o futuro, sobre o mar, sobre o cheiro a pão quente pela manhã, sobre os aniversários que ainda não tinham acontecido, sobre todas as coisas pequenas que ainda havia por viver. Como se precisasse de convencer os dois de que valia a pena continuar. Meses depois, na maternidade, Isabel observou outras mulheres receberem flores, receberem visitas, receberem abraços, maridos nervosos a tirar fotografias, pais emocionados junto às camas. Ela sorria quando alguém olhava para ela, mas quando ficava sozinha, os olhos procuravam a porta por instinto, não porque acreditasse que ele viria, mas porque uma parte dela ainda estava a aprender a aceitar que não viria. O Tomás nasceu numa terça-feira de março, 3,2 kg, com os olhos do pai. Isabel percebeu isso imediatamente e ficou ali parada, a olhar para aquele rosto pequeno, à espera de sentir alguma coisa difícil. Mas não sentiu. Não sentiu raiva, não sentiu tristeza. Sentiu apenas aquilo. Aquele peso nos braços, aquele cheiro, aquela respiração pequenina que acabava de chegar ao mundo e que era completamente sua. Os anos seguintes não foram uma história de superação em linha recta. Foram uma história de segunda-feira a segunda-feira. De contas para pagar, de noites mal dormidas, de finais de mês apertados, de continuar mesmo quando não havia vontade. Tomás cresceu depressa. Gostava de desenhar, fazia perguntas sobre tudo. Queria saber por que o céu mudava de cor, por que os pássaros não caíam, por que algumas pessoas pareciam tristes. E tinha uma certeza absoluta: a mãe conseguia resolver qualquer problema do mundo. Isabel nunca lhe disse que isso não era verdade, porque de certa forma também precisava de acreditar nisso. Quando Tomás tinha 4 anos, fez uma pergunta que Isabel sabia que um dia chegaria: "Mãe, por que é que eu não tenho pai?" Ela ficou em silêncio durante alguns segundos. Depois respondeu: "Tens, só não sabe o que perdeu." Não por amargura, não por raiva, mas porque era verdade. E porque queria que o filho soubesse que a ausência do pai não dizia nada sobre o valor dele. Houve uma noite em que Isabel chegou a casa, depois de um turno duplo no hospital onde trabalhava como auxiliar, e encontrou Tomás a dormir no sofá. Tinha 7 anos. Segurava um desenho amarrotado. Ela aproximou-se devagar. No papel havia apenas 2 figuras, ela e ele. Um sol enorme por cima. E uma legenda escrita com a letra torta de uma criança: "A minha família." Isabel sentou-se no chão.
ao lado do sofá, e chorou. Não de tristeza, não de cansaço, mas de algo que não tinha nome exato, porque percebeu que estava a construir uma vida real, e não tinha percebido isso enquanto a construía. Os anos passaram. Tomás fez 10 anos. Já era mais alto do que Isabel imaginava. Tinha um sorriso fácil, uma gargalhada contagiante e uma capacidade estranha de encontrar alegria nas coisas pequenas. Às vezes, quando o observava distraído, Isabel pensava numa verdade que nunca dizia em voz alta. Se pudesse voltar atrás, não mudaria nada, nem mesmo a dor, porque aquela dor tinha trazido o Tomás. O reencontro aconteceu de forma banal, num supermercado, numa fila de caixa. Isabel estava a tirar as compras do cesto quando ouviu uma voz atrás de si. Não disse o nome dela, disse apenas "Olá". Mas havia naquela palavra uma entoação específica que o cérebro reconhece antes de o coração perceber por quê. Isabel virou-se e viu-o, mais velho, com algumas rugas que não existiam antes, com um filho pequeno ao colo, com uma mulher ao lado que sorria sem saber quem ela era. O menino puxou-lhe a manga e disse: "Pai". Apenas uma palavra comum, pequena, mas que atravessou Isabel como uma lembrança distante. Porque durante 10 anos, Tomás nunca tivera a oportunidade de a dizer. Havia algo nos olhos dele. Não era exatamente arrependimento, era outra coisa, algo mais pesado. O reconhecimento de que havia feito uma escolha e que agora teria de viver com ela. Ficaram ali os dois, no meio das compras, no meio das pessoas, no meio de uma fila que continuava a avançar, com 10 anos entre eles. Ele abriu a boca. Isabel não sabe ao certo o que ele ia dizer, porque não o deixou dizer. Não por raiva, não por vingança, mas porque percebeu, naquele segundo exato, que não havia nada que ele pudesse dizer que ela precisasse de ouvir. Olhou para ele e disse apenas: "O Tomás está bem". Depois virou-se, pôs as últimas compras no tapete, pagou e saiu. Quando entrou no carro, viu a mochila do Tomás no banco de trás. Um dos fechos estava aberto. Havia lápis espalhados, papéis dobrados, migalhas de bolachas, pequenos sinais de uma vida real. Isabel sorriu, porque pela primeira vez não viu aquilo como desordem. Viu aquilo como prova. Prova de tudo o que tinham construído. Prova de todas as noites difíceis, de todos os medos, de todas as vezes em que pensou que não conseguiria, e mesmo assim conseguiu. Ficou sentada durante alguns minutos, apenas a deixar o momento assentar. E então percebeu algo. Durante 10 anos, havia carregado uma pergunta. Não, por que é que ele foi embora? Mas, serei eu suficiente para isto? E naquele supermercado, naquela fila de caixa, com as compras e o recibo na mão, a pergunta desapareceu. Não porque ele tivesse confirmado que ela era suficiente, mas porque ela finalmente compreendeu que já não precisava que ele confirmasse nada. Porque havia 10 anos, de segundas-feiras difíceis, de contas apertadas, de desenhos com o sol por cima, de amor, de esforço, de vida, a responder à pergunta. Isabel ligou o carro, pôs música e foi buscar o Tomás à escola, como todos os dias. E talvez a verdadeira virada da sua vida tenha começado exatamente ali, não quando alguém foi embora, mas quando ela percebeu que nunca precisou que ele voltasse. Se esta história falou consigo, partilhe, porque às vezes passamos anos à espera de uma resposta, e só mais tarde percebemos